Opa, e aí? Aqui é o Vinícius Amarante e a gente vai falar um pouco sobre grids e como aplicá-los no logotipo. Digamos que você tem um logotipo que você está achando que não está ficando muito legal, não está muito harmonioso. Eu acredito que usando essa técnica você pode trazer um pouco mais de vida, um pouco mais de harmonia para ele, tá? E por que que o grid é importante, além de trazer harmonia? Ele traz um respiro para a marca. Quando você determina o grid do seu logotipo, a hora de você aplicar ele nos outros materiais, você vai ver que ele vai manter a característica do logotipo, ele não vai deixar objetos invadirem o seu logotipo e vai deixar ele literalmente respirando, ele com uma margem de segurança. Isso tudo você consegue determinar na hora de aplicar o grid. Todo logotipo precisa de grid? Não, definitivamente não. Mas o que você puder utilizar e o que você vê que é aplicável, é interessante que você esteja fazendo esse processo para que você tenha literalmente um logotipo mais harmonioso. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Eu tenho aqui o logotipo da Repco, é um cliente que eu atendi há uns anos atrás, e eu usei algumas coisas de grid aqui nesse logotipo, tá? Então vamos lá. Por onde que eu começo? Onde que eu determino os pontos chaves? Como que eu inicio no grid? Com o atalho da tecla P, né, que é a caneta, eu vou criar uma linha, tá, que ela passe aqui por toda a extensão vertical do logotipo, certo? Criei ela, ela está já com contorno preto, vou só manter aqui a espessura, dou um zoom e vou alinhar aqui com a letra E, certo? Eu vou repetir esse processo aqui na ponta da letra R, tá? E a letra E. Segurando o Alt e o Shift eu consigo arrastar para o lado dessa forma aqui, tá ok? Então vou dar um zoom aqui e eu já vou explicar para você por que nas letras com canto arredondado você sempre vai ver essa pequena... Você sempre vai ver que eu deixo passar um pouco, né, dessa parte ondulada aqui. Eu vou finalizar aqui só esse processo e eu já explico para vocês. Aqui, ao invés de eu repetir esse arrastar para o lado e colocar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deletar e vou selecionar esses dois, tá? Com a ferramenta Alt também, ó. Você seleciona os dois. E vou trazer aqui para o lado. O que eu quero fazer com isso? Eu quero que essas duas letras aqui estejam com a mesma distância dessas duas letras aqui. A diferença é que tanto a base da letra E quanto a base da letra P, elas são retas nesse lado. Então, aqui eu deixei passar um pouquinho do R, mas eu quero que essa distância seja respeitada. Então aqui eu vou ter que selecionar a letra P, trazer um pouquinho para o lado até que ela alinhe com essa linha que eu desenvolvi, certo? Então aqui já entendo que eu tenho a letra R e a letra E com espaçamento, e esse mesmo espaçamento está sendo respeitado entre a letra E e a letra P, correto? Então o que eu quero fazer? Eu quero que a letra P e a letra I tenham esse mesmo espaçamento entre elas. Eu vou pegar aqui essas duas primeiras que eu estou utilizando, porque a letra P ela também é arredondada, certo? Ela é arredondada assim como a letra R. Então eu tenho que manter esse mesmo critério que eu deixei passar um pouquinho da letra R aqui na letra P. Então vou com Alt e o Shift pressionados, vou arrastar aqui para a direita. Eu vi que ficou um pouco desalinhado, então eu vou deixar esse mesmo critério sendo usado aqui, ó. Então vou alinhar com a letra P, certo? Estou deixando passar um pouquinho. E você pode ver que a letra I está um pouco fora ainda do alinhamento que eu quero. O que eu vou fazer? Com a tecla A, que é essa segunda ferramenta de seleção aqui, eu vou arrastar aqui para o lado somente a letra I, certo? Deixei ela alinhada. E agora eu tenho que repetir o mesmo processo aqui entre a letra I e a letra C. Eu vou selecionar esses dois traços que eu criei, Alt pressionado, e vou arrastar para a direita.
dar um zoom para aproximar e poder verificar melhor. Você vê que está desalinhado aqui do I, trouxe até a base do I, correto? Só que a letra C, ela está passando muito mais do que a letra P, aqui dessa linha que eu criei. O que eu tenho que fazer? Novamente, com a ferramenta A, eu trago a letra C um pouco para a direita e pronto, certo? Vocês podem ver que a letra P está passando um pouquinho menos, né? E a letra C está passando muito. Então, eu vou puxar mais um pouquinho para cá. Beleza. Então, você pode ver que eu estou respeitando o mesmo espaçamento entre as letras desde o início até o final aqui do meu logotipo. Faltando só a letra O. Então, vou repetir o processo. Trouxe ele para cá. A letra C, apesar dela não estar fechada aqui, né, uma forma redonda fechada, ela também segue esse mesmo parâmetro. Então, como ela não é uma base reta, como ela não tem essa base reta, eu tenho que respeitar da mesma forma que eu fiz aqui, né, nessas outras bases arredondadas, eu tenho que respeitar aqui. Então, o que eu vou fazer? Trazer esses dois traços um pouquinho mais para o lado. Eu vou alinhar com esse encerramento aqui. E agora eu vou selecionar a letra O. Esse objeto ele está separado em dois objetos, né? A letra O está separada em dois objetos, porque houve uma interseção aqui no meio. Então o que eu vou fazer? Selecionar essas duas, dar um zoom e puxar um pouquinho para a direita. Certo? Então, eu estou passando aqui mais ou menos o mesmo espaço que eu estou passando aqui. Pronto. Verticalmente, eu já tenho o meu logotipo alinhado. Então, vou só finalizar aqui, respeitando o mesmo critério, né? Beleza. Agora eu vou te explicar o porquê dessas formas arredondadas elas não estarem dentro dessa linha que eu criei aqui. O que acontece? Mesmo quando você digita uma fonte ou você utiliza qualquer palavra que tenha algumas letras com formas arredondadas, você pode ver que naturalmente, ó, essa fonte eu não mexi nela. Tá? A única mexida que eu fiz foi na letra O, que eu fiz essa interseção no meio, que é mais por questão de design e, enfim, seguindo o brief que o cliente me pediu. Então, se eu aproximar aqui, ó, você pode verificar que naturalmente, ó, as letras que têm a base de cima retas, elas seguem um padrão. A hora que eu chego numa letra arredondada, ela ultrapassa esse padrão, tá? Ó, as duas. E lembrando que isso aqui, eu peguei a fonte, eu digitei, eu achei que ficou legal e fiz só um detalhe na letra O. Por que isso acontece? Se eu diminuir, se eu colocar essas letras com cantos arredondados aqui dentro das minhas linhas, né? Deixa eu até colocar outra aqui para vocês entenderem. Ó, pronto. Se eu colocar essas letras de cantos arredondados dentro das minhas guias, o que vai acontecer? Elas vão ter a impressão de estarem menor do que o restante das letras que eu digitei. Tá? Então, por isso que a própria ferramenta de criação de fontes, ela já determina que isso deve acontecer. Porque proporcionalmente, a letra ela tem que estar do mesmo tamanho das outras. Tá? Então, mesmo eu colocando o grid, mesmo eu alinhando todo o meu logotipo, eu tenho que respeitar essa ação, porque senão ele vai ficar desproporcional. Se eu aplicar a letra C e a letra O dentro desse quadrado que eu desenvolvi aqui, eu vou ter essas duas letras um pouco menores proporcionalmente do que essas quatro iniciais, certo? Então, toda vez que você for fazer um grid e você for trabalhar com letras, né, com uma fonte apenas escrita aqui e não for um objeto que você mesmo está desenvolvendo, é importante que você respeite essa regra, tá? E porque dessa forma o seu logotipo ele vai ficar um pouco mais harmonioso.
Então, feito aqui a parte vertical, eu vou partir para a parte horizontal. E nesse logotipo, como eu não fiz essa fonte, né, eu só digitei ela e a única alteração que eu fiz foi na letra O, eu tenho que respeitar algumas particularidades dessa fonte. Então, eu vou trazer essa linha na horizontal, vou esticar ela até o finalzinho aqui, certo? E vou verificar aqui com Ctrl Y se ela está totalmente alinhada. Ó. Se eu passar durante todo o logotipo, ó, ela está totalmente alinhada na parte de cima, correto? Aí, respeitando aquela regrinha. Pronto. Então, tirar o zoom, Ctrl Y novamente. Feita a primeira linha. A segunda linha eu vou trazer aqui para dentro, aqui para baixo, tá? Ctrl Y novamente, está alinhado. Então, dessa forma, você pode ver que o meu logotipo ele já está criando um pouco mais de padrão, tá? Eu vou até tirar aqui para vocês visualizarem, vou dar um Ctrl X rapidinho. Eles têm, agora o meu logotipo ele está respeitando o espaçamento corretamente aqui entre cada letra, certo? Então vou voltar com Ctrl F. Agora eu quero determinar o espaçamento dessa tagline aqui de acordo com o meu logotipo. Como que eu vou determinar isso? Eu posso usar de algumas maneiras, tá? Eu tenho esse padrão aqui, que é o que eu quero usar, né? Então, se todos esses espaçamentos estão iguais, eu vou puxar um deles, tá? Ou dois no caso. Vou arrastar com Alt para o lado. Com Shift pressionado, eu giro ele e deixo ele aqui na horizontal. E vou encostar ele aqui nessa linha base que eu criei. Perfeito? Então, eu vou deletar essa de cima, que foi a que eu criei agora. Vou puxar essa linha até o final, alinhei com essa daqui. E vou repetir ela mais uma vez. Ó, selecionei as duas, arrastei com Alt para baixo. Agora, para ver se ela está totalmente alinhada aqui, Ctrl Y, está totalmente alinhada, Ctrl Y novamente, seleciono a de cima e deleto. Então você pode ver que o meu logotipo ele está com a tagline meio solta aqui, ela não está respeitando o parâmetro de espaçamento que eu determinei entre as letras. Como que eu vou resolver isso? Simples, eu vou selecionar a tagline, vou arrastar até ela bater aqui em cima, certo? Então dessa forma eu não deixo com que a minha tagline fique muito distante do meu logotipo, dando impressão de desleixo mesmo, tá? É legal, fica mais harmonioso, fica mais gostoso de visualizar seu logotipo dessa forma. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que verificar se essa tagline ela está alinhada com esse objeto de cima. E como que eu faço isso? Eu tenho essa linha e essa linha, certo? Eu vou agrupar elas, eu vou apertar o Ctrl G, certo? Tecla Ctrl e a tecla G. Com elas selecionadas, aí ele forma um grupo. Então, eu estou com as duas selecionadas, eu vou clicar aqui na minha letra, na minha tagline. Com o Shift pressionado, eu vou clicar aqui nessa linha que eu agrupei junto com a última aqui. Aí, sem pressionar nenhuma tecla, eu clico novamente na linha aqui, ó. O que eu falei para o Illustrator? Illustrator, eu tenho dois objetos, minha tagline e as linhas, e eu quero centralizar a minha tagline com base na minha linha, certo? Então você vê que ele até ficou um pouco mais forte aqui o azul, né, de seleção. Eu vou vir aqui em cima no alinhamento e essa seleção aqui, ó, eu vou selecionar essa opção aqui, tá? Que é o alinhamento, ele fala aqui que é horizontal, né? Então, cliquei aqui, você pode ver que a minha tagline modificou de lugar, certo? Então agora eu tenho meu logotipo totalmente alinhado, totalmente ajustado aqui os espaçamentos e com certeza ele está mais harmonioso do que
do modo que eu iniciei o vídeo, tá? Então, vou retirar aqui as linhas guias que eu desenvolvi. Vou dar um Ctrl G para agrupar todas elas e um Ctrl X. Pronto. Agora eu tenho meu logotipo bem mais alinhado, bem mais harmonioso, correto? Então vamos para o próximo exemplo, que é a minha marca, tá? Aqui, ó. Esse é o meu logotipo. Eu utilizo com esse ícone aqui. E você pode ver que ele tem cantos arredondados. E como que eu vou trabalhar um ícone com cantos arredondados dentro do grid? Ó, você pode visualizar que todos os cantos do meu ícone são arredondados, das minhas letras também, certo? A letra aqui, novamente, eu não modifiquei, eu só peguei uma fonte que eu gostei e utilizei aquela mesma técnica de espaçamento aqui que eu utilizei na Repco, tá? Que é essa daqui. Então, essa mesma técnica está aplicada aqui, mas como eu já passei para vocês no exemplo anterior, eu vou focar nesse rapaz aqui, nesse ícone, certo? Então vamos lá. Ó, aqui já está feito, até porque eu utilizo essa composição aqui no meu portfólio, eu utilizo essa composição em vários materiais que eu faço, então eu já mantenho ele preparado aqui. E como que eu chego naquele resultado? Você pode ver que aqui eu estou utilizando linhas na diagonal, certo? Que é para determinar que a letra V e a letra A elas tenham a mesma inclinação, correto? Então você pode ver que aqui eu já até pré-desenhei a letra A, ó. Então ela está bem desenhadinha aqui, tá? E é o próximo objeto que eu vou mostrar para vocês. E aqui você pode ver também que mesmo na parte de fora eu estou utilizando a forma circular para dar acabamento. E como que eu determinei isso, tá? Eu criei uma espessura, eu vou até mostrar aqui para vocês. Essa espessura aqui, eu reproduzi ela para todos os traços do meu logotipo, tá? Então todas elas estão baseadas na mesma espessura, essa forma cinza mais clarinha que vocês podem verificar aqui, tá? E que nos cantos dela elas teriam essa forma arredondada, correto? Então eu apliquei a mesma técnica do exemplo anterior, com um pouco mais de elementos, né? Então tem essas linhas aqui na diagonal, tem essas formas arredondadas, mas é a mesma técnica. Ó, você pode verificar que aqui eu tenho essas duas linhas na diagonal e tem mais essas aqui na horizontal, certo? Então eu tenho esse espaço, que é como se fosse um losango. Dentro desse losango, ou quadrado, ou retângulo, como você preferir, eu tenho que determinar a curvatura do meu logotipo. Então, eu crio um círculo dentro dele, certo? E o objeto ele se desenha usando essa curva aqui, ó. Correto? Então, isso foi determinante para eu poder fazer o restante das minhas curvaturas, ó. Então, se eu puxar ele para cá, é o mesmo círculo. Então, a finalização desse daqui, ela está batendo com a finalização aqui, correto? E é o mesmo círculo utilizado aqui também, ó. Então, eles têm a mesma espessura. Opa, deixa eu ajustar aqui. Então, eles têm a mesma espessura e têm o mesmo acabamento. A mesma coisa serve para a letra A, correto? Então, eu tenho a letra V e a letra A aqui compostas em grids diferentes, mas elas batem. Se eu arrastar a letra A para cá, elas estão batendo certinho. Que eu precisei criar esse grid aqui para criar o da letra A, correto? Opa. Pronto. Então eu precisei criar o grid da letra V para poder criar o grid da letra A, até porque elas são bem parecidas, né? Tem uma diferença bem pouca, bem pequena. Então você tem aqui a letra V e a letra A. Aqui são as duas unificadas, você pode ver que o círculo está por todas as partes, ó, todos os acabamentos. E aqui, a mesma espessura que eu utilizei nessa distância, eu utilizei para criar esse objeto aqui, certo? Então, essas linhas,
tanto horizontais quanto verticais aqui, que forma esse objeto aqui, esse quadrado, ela segue a mesma espessura da letra V e da letra A, correto? E aqui eu utilizei novamente o círculo, não para dar acabamento aqui dentro, mas para determinar a distância da minha linha para a minha letra, correto? Que é o mesmo círculo que eu utilizo aqui. Então ele dá esse balanço, ele deixa o logotipo bem balanceado dentro do meu quadrado, correto? Então é basicamente isso. Foi dessa forma que eu cheguei nesse resultado. É um ícone que eu gosto bastante, é um logotipo que eu devo utilizar aí por bastante tempo, nem sei se eu vou mudar ele. E basicamente a utilização de grid se dá dessa forma. Então aqui eu mostrei para você o passo a passo, como que você cria, como que você alinha o seu logotipo, utilizando esse exemplo. E aqui eu mostrei para você como que eu cheguei no resultado final do meu logotipo, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Minhas redes sociais estão na descrição. Toda terça-feira e todo sábado eu vou criar um vídeo novo para vocês, seja tutorial, seja live, seja falando sobre carreira de design. Então acredito que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Espero que vocês gostem realmente, tá bom? Então vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Até!